Hoje, dia 3 de fevereiro de 2020, são 3 horas da manhã e eu desejei gravar uma palavra a respeito da paciência. Então, eu sou Neuza Baldini, tenho alguns vídeos gravados no YouTube, no meu site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com, e eu vou gravar aqui agora, senti de Deus falar um pouco sobre este assunto, paciência. Esperei com paciência no Senhor. E eu começo aqui fazendo uma pergunta: qual o significado da palavra paciência? Paciência é qualidade de paciente, resignação, perseverança, tranquilidade. O que é ser paciente? É ser resignado, sofredor ou sofredora, ou resignada, manso ou mansa. Esse é o significado de uma pessoa paciente. Então eu faço uma pergunta: você é uma pessoa paciente? Você sabe esperar com paciência por algo que você muito deseja? Você sabe que a falta de paciência poderá nos levar a cometer muitos erros? Você sabe que a falta de paciência nos fará tomar decisões precipitadas, as quais poderão nos causar grandes transtornos e prejuízos no futuro? A nossa impaciência poderá trazer consequências que nos fará sofrer por uma vida inteira. Exemplos: na vida conjugal, profissional, na saúde, no lazer, até mesmo uma escolha errada para comprarmos um imóvel, uma residência e etc. São diversas as consequências por tomarmos decisões precipitadas por falta de paciência. Quando agimos através da impaciência, sofremos consequências que nos farão chorar. Poderemos carregar traumas por toda a nossa existência e até nos tornarmos uma pessoa amarga, revoltada e triste. Sofremos perdas, vergonhas, decepções, tristezas, falta de paz, prejuízos, dores na alma e no corpo. A decepção se torna maior quando não temos oportunidade para repararmos o erro que cometemos em virtude da nossa falta de paciência. Existem pessoas que entram em depressão pelo fato de não terem paciência para esperar o tempo determinado por Deus. Pessoas que decidem de maneira impensada diante da adversidade, não se preocupando com a consequência do que há de vir devido à decisão tomada precipitadamente. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 4, diz assim, versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Segue aqui alguns conselhos. Quando você se encontrar diante de uma enfermidade, diante do desemprego, da perseguição, da traição, da falta de moradia, diante de um conflito conjugal, desentendimento familiar, diante do medo por qualquer circunstância, ou se você não estiver sendo amado ou amada pela ou pelas pessoas que você sempre dedicou toda a sua vida, tenha paciência, tenha fé em Deus, tenha certeza de que Ele peleja as suas guerras, mesmo enquanto você dorme.
porque o guarda de Israel não dorme, ele nem cochila. Está escrito no Salmo 121. Então, ouça os versículos abaixo. Provérbios, capítulo 3, versículo 24. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 33, 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Glória a Deus. Salmo 37, versículos 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O rei Saul sofreu uma terrível consequência devido à sua impaciência. Deus mandou o sacerdote Samuel ungir Saul para reinar em Israel. Porém, Saul não teve paciência para esperar o sacerdote Samuel, que era o homem designado para oferecer holocaustos a Deus. Pela sua falta de paciência, Deus o rejeitou e escolheu Davi para reinar em seu lugar. Ouça primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículos 15 a 17. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. O sacerdote Samuel unge Saul rei de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? O sacerdote Samuel instruiu o rei Saul como ele deveria proceder. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. No segundo ano do reinado do rei Saul, ele não esperou pelo sacerdote Samuel. Ele ofereceu holocausto a Deus e Deus o rejeitou. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1, depois do versículo 8 ao 14. 1 ano tinha estado Saul em seu reinado. E o segundo ano reinou sobre Israel. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel:
que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados? E os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas? Eu disse, agora descerão aos filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei. E violentei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul, obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul reinou 40 anos. Está escrito em Atos, capítulo 13, versículo 21. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Então veja que no segundo ano ele foi rejeitado por Deus, mas ainda reinou 40 anos. Poderíamos citar diversos exemplos de pessoas que sofreram terríveis consequências devido à falta de paciência. Como definir a impaciência? Quando agimos apressadamente, no momento de desespero, quando tudo parece estar contrário à nossa vontade, aos nossos planos, não temos nenhuma paciência e então tomamos atitudes que poderão nos trazer um sabor amargo por toda a nossa existência. Deus rejeitou o rei Saul e encontrou outro melhor do que ele. Encontrou Davi. Que tristeza, que decepção para o rei Saul. Foi ungido pelo sacerdote Samuel para reinar em Jerusalém, em Israel. Após 2 anos de reinado, Deus o rejeitou. Este estudo que estou fazendo, publicando, sobre paciência, primeiro, Deus falou muito ao meu coração, que eu deveria ter mais paciência, ser uma pessoa mais paciente. Então, senti desejo de dividir com você ou com vocês estes textos bíblicos que nos permitem fazer uma reflexão até que ponto estamos sendo pacientes ou impacientes. Este estudo nos fará entender que a falta de paciência trouxe sérias consequências para algumas pessoas na história bíblica e poderá também trazer para a nossa vida erros irreparáveis. Portanto, pare, pense, reflita, espere. Obedeça a Deus. Ele sabe exatamente o momento que você não pode mais esperar. Você não pode mais suportar, sofrer com determinada adversidade em sua vida. Obedeça a Deus e Ele entra nesta batalha e peleja por você. O Senhor nosso Deus não é um Deus que perde batalha. Gosto muito deste versículo que o rei Davi falou para o gigante Golias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Quem sabe você poderá estar lendo, ouvindo agora este estudo, talvez esteja passando por um momento de impaciência. Não sabe exatamente que decisão tomar, ou qual o caminho que deve seguir. Então leia
ou ouça o versículo abaixo. O rei Davi, inspirado por Deus, escreveu este salmo. Devemos aplicá-lo em nossa vida. Quando somos instruídos por Deus, temos capacidade para raciocinar, pensar e esperar com paciência para agirmos com prudência. Salmo 32, versículo 8, que diz assim: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então, quando somos instruídos e guiados por Deus, nós jamais vamos tomar decisões erradas ou seguiremos por caminhos errados, não é? Você concorda? O rei Salomão passou por algumas experiências em sua vida e deixou-nos um conselho. Ouça Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. O profeta Isaías, inspirado por Deus, profetizou. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando obedecemos a Deus, Ele nos conduz pelo caminho da sabedoria. O rei Salomão escreveu também Provérbios, capítulo 4, versículos de 10 a 12, que diz assim: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Alguns exemplos de pessoas impacientes. Vamos imaginar uma pessoa que deseja comprar um imóvel residencial e, por falta de paciência, compra o primeiro que aparece e não procura sondar se realmente aquele local, aquela rua, aquele bairro ou aquela cidade vai atender às suas necessidades. Depois, quantas decepções esta pessoa poderá sofrer e fazer sua família também sofrer por falta de paciência. Alguém deseja abrir uma empresa e não escolhe com paciência a pessoa certa para fazer parte da sociedade. Quantas empresas falidas, quantos prejuízos causados por pessoas que não souberam administrar seus próprios negócios ou confiaram a alguém que não possuía nenhuma capacidade para assumir determinadas funções. E assim, muitos chegam até a falência. Que tristeza! Em relação ao casamento, quantos casamentos têm chegado ao fim porque ambos não tiveram paciência para esperar o momento certo ou o cônjuge certo para se casarem? Com o tempo, um dos cônjuges ou os dois reconhecem que erraram e aí buscam o divórcio, achando que o problema será resolvido. Neste caso, quando o casal tem filhos, o problema não fica resolvido. Os filhos sofrem a consequência pela falta de paciência dos pais, sofre com a ausência do pai ou da mãe. Os filhos sofrem
por causa desta separação. Salmo do rei Davi, Salmo 40, versículo 1, ele disse: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu te pergunto, você está esperando com paciência no Senhor? Entendemos que existem circunstâncias em nossa vida que até falamos: minha paciência esgotou, chegou ao fim. Mas eu quero lhe dizer, ainda há esperança para você. Ouça o versículo abaixo, Lamentações de Jeremias 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Provérbios 23:18. Porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. O que quer dizer malograda? Fracassada, frustrada, perdida. Esse estudo é bem maior, mas eu não posso falar mais, senão o vídeo fica muito longo e eu não vou conseguir fazer como eu desejo, a gravação completa. Então fica aqui esta palavra, que você tenha paciência, não se precipite, espere no Senhor. Não passe pela decepção que tantos passaram no passado. Deus te abençoe, que esta palavra tenha sido útil para a sua vida. Fica aqui o meu abraço de Neuza Baldini.